Quero cumprimentar todos os que estão realizando o curso. O nosso tema é como enfrentar o problema do emprego e da precariedade no trabalho no Brasil. Quero começar dizendo que nos últimos anos o problema do emprego e da precariedade tem aumentado de uma forma bastante intensa. Só para a gente poder dimensionar o tamanho do problema, nós podemos dizer que, no caso brasileiro, existem 70 milhões de pessoas que dependem do emprego melhor, ou que estão buscando uma ocupação mais decente, mais digna. 70 milhões, nós estamos somando todas as pessoas que estão desocupadas, que estão desalentadas, que estão procurando trabalho, os que estão sem condições de trabalhar, mas que gostariam de trabalhar, mas as pessoas que estão estabelecendo estratégias de sobrevivência para conseguir alguma renda, trabalho, mais os que estão sem carteira de trabalho assinado. Então, o tamanho do problema brasileiro para enfrentar o emprego e a precariedade é de resolver o problema para 70 milhões de pessoas. Isso é mais grave ainda para a juventude. 2/3 dos jovens entre 16 a 19 anos se encontram subutilizados, ou seja, estão buscando alguma ocupação adicional. Entre os jovens de 20 a 29 anos, esse número, esse percentual chega a 36%. Portanto, nós temos um problema estrutural do emprego na sociedade brasileira. É isso que nós temos que pensar. Esse problema estrutural faz com que o trabalho vai perdendo sentido. Então, o trabalho ele se torna um labor, um sacrifício, uma estratégia de sobrevivência, de busca de ocupação para conseguir algum tipo de renda. E não significa um opus, uma realização, ou algo que possa acrescentar para a sociedade e realizar a pessoa individualmente. Então, partindo um pouco desse pressuposto, desse tamanho do desafio do emprego e da precariedade do trabalho no Brasil, nós vamos levantar algumas questões para poder indicar como enfrentá-lo. A primeira questão que nós queremos destacar é o seguinte: depois de 40 anos sob a hegemonia do neoliberalismo no mundo, no caso brasileiro também de 40 anos, tirando interregno entre 2004 e 2014, em que de fato houve uma diminuição forte do desemprego, um aumento da formalização e aumento de renda, especialmente de quem estava na base da pirâmide social, nós temos depois de 40 anos um claro diagnóstico de que as perspectivas liberais de enfrentar o problema do emprego fracassaram. Não só elas fracassaram porque não entregaram resultados esperados, mas, além disso, nós estamos vivendo um momento de uma crise mais profunda desse modelo econômico, não só do modelo econômico, da forma da produção de bens e serviços, que se expressa também na crise mental, que se expressa na crise social, que se expressa na forma como a tecnologia é incorporada no sentido de servir o conjunto da sociedade, que se expressa também na mudança do perfil demográfico, a população está envelhecendo, a questão dos cuidados vai ter que ter uma outra dimensão na vida social. Ou seja, nós estamos partindo do pressuposto de que nós estamos vivendo só uma crise econômica no modelo de desenvolvimento, mas estamos vivendo uma crise civilizacional. Uma crise civilizacional em que deixa claro que o neoliberalismo está perdendo legitimidade. E a forma como se pensou esses últimos 40 anos de enfrentar o problema do trabalho, ela se mostrou fracassada. Qual foi a forma predominante? A ideia de que liberalizando a economia, diminuindo a intervenção do Estado, no sentido de estabelecer regras do funcionamento do mercado,
mas uma intervenção do Estado no sentido de estimular a concorrência, né, e fortalecer o mercado autorregulado. A ideia que passou também por realização de reformas trabalhistas, então reduzir direitos, proteções sociais como forma de resolver o problema do emprego, todas essas teses se mostraram fracassadas nesse período aqui dos últimos anos. Então, se essas teses se mostraram fracassadas e a dimensão do problema é imenso, quais são as proposições que nós podemos fazer para enfrentar o problema do trabalho? Nesse sentido, nós começamos destacando que não dá para pensar em resolver qualquer problema social brasileiro mais consistente sem resolver o problema do trabalho. A pandemia mostrou mais do que nunca de que o trabalho continua tendo grande centralidade na vida da sociedade. Nós dependemos dos outros para poder sobreviver. Então nós temos que encarar de frente, né, esse problema para resolver muitas outras questões sociais que estão pendentes na sociedade. Não dá para pensar nenhuma solução de futuro melhor sem enfrentar o problema do trabalho. Então, nesse sentido, a primeira questão que nós queremos colocar para enfrentar o problema do trabalho, nós temos que ter clareza de que o crescimento econômico é um pressuposto, mas ele é insuficiente para resolver o tamanho do problema de emprego e da precariedade que nós temos hoje na sociedade brasileira. Mas ele é um pressuposto, porque nós temos que ter a capacidade de criação de riqueza para subsidiar não só um crescimento, mas um desenvolvimento que seja voltado para atender às necessidades da população, que esteja voltado para enfrentar os problemas ambientais, que seja voltado para enfrentar os problemas demográficos, que sejam voltados no sentido de garantir para o Brasil não só, né, um desenvolvimento, mas também a sua soberania nacional, né? Então, nesse sentido, a primeira questão fundamental, né, junto com o crescimento, é ter um projeto de desenvolvimento nacional que seja capaz de ampliar a distribuição da renda, né, da riqueza gerada nos últimos anos, combinado com novos patamares de proteção social. O que implica um forte investimento social, um forte investimento em infraestrutura, um forte investimento no sentido de garantir a sustentabilidade ambiental. Então, nós temos que mudar o nosso modelo de desenvolvimento econômico. E mudar o nosso desenvolvimento econômico voltado para resolver os problemas da sociedade, nós podemos citar alguns exemplos que são capazes de gerar muito emprego. O primeiro exemplo, né, há um diagnóstico, melhor dizendo, um diagnóstico de que nós temos um problema de qualidade na escola pública brasileira. Mas uma das grandes possibilidades de gerar ocupação seria melhorar, botar muitos profissionais para dentro das escolas. Por que uma professora ou professor tem que trabalhar 40 horas em sala de aula? É óbvio que ele não vai ter condições de se qualificar. Por que não vamos reduzir a quantidade de horas que cada profissional trabalha para poder se qualificar e exercer melhor a sua ocupação? Por que não colocamos para dentro da escola milhares de jovens que se formaram em muitas áreas de conhecimento e hoje essa sua formação não está servindo, né, para a sociedade, né, para a melhoria da sociedade? Estou citando concretamente, por que não botar na escola gente que estimule grupos de estudantes que trabalham com a artes, com a dança, com a música, com as artes cênicas? Por que não colocar dentro da escola gente que trabalha com a literatura, gente que trabalha com grupos que vão fazer trabalhos com sociais de conhecimento da sociedade, né? Gente que estimule uma reflexão mais filosófica da sociedade, gente que vai estimular os estudantes a adquirir o gosto pela ciência nas suas diferentes áreas de conhecimento, né, da biologia, da geografia, né, de todas as áreas que são fundamentais a gente pensar para o futuro da sociedade. Ou seja, por que a gente não cria um complexo da educação e gerando ocupações de trabalho? O mesmo exemplo a gente pode citar da saúde. A saúde, por maior que tenha sido o avanço tecnológico nos últimos anos, ela sempre foi capaz de gerar mais postos de trabalho do que eliminar pelas novas tecnologias. E a questão da pandemia que se mostrou que faltam profissionais. Por que não formar mais gente no campo da saúde e possibilitar
que você tenha, dada a dimensão do SUS, que é o maior comprador de equipamentos e de fármacos do mundo, possibilitar um complexo industrial, né, da saúde, que encadeia a produção de fármacos, a produção de equipamentos, todos necessários para o atendimento das pessoas, com os serviços de saúde, tanto a saúde de atendimento, como a saúde preventiva, como o próprio desenvolvimento tecnológico para enfrentar as doenças que são mais comuns na sociedade brasileira, especialmente as doenças, cuidar um pouco mais da doença que atinge as pessoas mais pobres. Então isso pode ser, nesse caso da saúde, só estou citando esses dois exemplos, um potencial de geração de emprego dentro desse modelo de desenvolvimento. A mesma questão nós podemos falar sobre a questão ambiental, sobre a questão da cultura. Por que, dados os ganhos de produtividade obtidos nos últimos tempos, uma parte disso não seja revertido no sentido de permitir que muitos jovens, muitas pessoas possam dedicar seu tempo desenvolvendo a cultura, a arte, que isso é fundamental para uma sociedade poder viver na sua integralidade. Então, estou só citando esses exemplos de potenciais de geração de postos de trabalho que nós podemos incluir no modelo de desenvolvimento. Uma outra questão que eu acho que é super importante aqui é, particularmente, olhar, que é criar ocupações, estimular a criação de ocupações que não sejam pelos circuitos mercantilizados, que sejam para atender necessidades sociais a partir de organizações comunitárias, cooperativadas, definidas no âmbito da comunidade. E nesse sentido, nós entendemos que o Estado precisa ter a responsabilidade de ser o fomentador dessas oportunidades, ser um empregador, que vai garantir que todas as pessoas possam ter uma atividade digna na sociedade. Então essa é uma questão fundamental, a gente redefinir esse papel do Estado. O Estado não é só para garantir estabilidade monetária e reduzir seu papel a garantir o funcionamento do mercado e uma regulação para os agentes econômicos privados concorrerem entre si, mas o Estado como garantidor da geração de oportunidades. Nesse sentido, também é fundamental valorizar as experiências que as comunidades tradicionais foram adquirindo ao longo da sua própria trajetória, lhe garantindo condições de reprodução sociais dignas. Estou falando aqui especialmente dos ribeirinhos, dos quilombolas, das quebradeiras de coco, dos extrativistas, pescadores artesanais, poceiros sem terra, com pouca terra, indígenas, fundo de pasto, povos do campo, das águas da floresta. Por que não valoriza essas ocupações e não faça, como o governo atual, querer inserir todas essas pessoas numa dinâmica de mercado? Valoriza a sua forma de viver e o Estado garantindo condições e políticas públicas para elas poder continuar exercendo aquilo que para elas são significativas do ponto de vista da sua vida pessoal. Na mesma perspectiva de criação de oportunidades de trabalho, acho que tem que ter uma preocupação importante para a juventude. Nós temos essa preocupação, especialmente para a juventude da periferia. Nós temos que ter uma capacidade de absorver esses jovens que estão estudando mais, que a sua escolaridade está sendo elevada, mas que, quando vão para o mercado de trabalho, estão encontrando empregos que são de baixos salários e com condições de trabalho bastante ruins, em que os jovens só aceitam trabalhar nesses empregos porque precisam ter alguma renda para sobreviver, mas ela não traz nenhum tipo de realização. Então, uma primeira proposta em relação à questão da juventude, que nós gostaríamos que fosse desenvolvida, é de criar uma oportunidade para todos os jovens das escolas técnicas, das universidades que estão se formando, de poder, durante 2, 3 anos, atuar na atividade que eles estudaram, garantindo por meio do governo a geração de oportunidades para atender necessidades sociais de localidades que têm maiores dificuldades, para desenvolver projetos que sejam na área da ciência, mas que sejam ou projetos alternativos de geração de renda, de trabalho na sociedade.
desenvolver projetos que possam suprir as carências sociais e ambientais que nós estamos vivenciando. E aqui eu acho que tem uma possibilidade grande de geração de ocupação no trabalho. Obviamente que isso vai ser possível se o Estado alavancar um conjunto de recursos, possibilitando essas pessoas poderem ter uma renda para continuar trabalhando na atividade ou naquilo que elas se formaram. Aqui estou pensando, assim, em termos concretos, algo muito similar que tem na residência médica. Fazer isso para todas as outras áreas, do conhecimento. E, principalmente, alocar essas atividades que esses jovens recém-formados vão desenvolver, alocar essas atividades em regiões mais necessitadas, ou para desenvolver projetos sociais, projetos ecológicos, que sejam importantes do ponto de vista de pensar um outro futuro do ponto de vista da sociedade. Como isso poderia ser feito? Talvez por meio de uma bolsa ou por meio do tipo de contratação que vai ser estabelecido, uma contratação em que esses jovens, esse período vai contar para a sua aposentadoria, para a seguridade social, que os direitos trabalhistas vão estar assegurados, como direito de férias, e todos os outros direitos trabalhistas vão ser assegurados a essas pessoas. Então é fundamental aqui a gente pensar políticas públicas que sejam capazes de criar esse tipo de programas, porque senão, se a gente deixar simplesmente pela dinâmica do mercado, nós temos o sério risco de ter uma nova geração de jovens que não vão se conseguir realocar de forma digna no mercado de trabalho. Uma geração que vai estar, que não vai conseguir, a sociedade não vai aproveitar todo o seu investimento realizado no sentido de melhorar seu nível de escolaridade, de educação formal. Por isso, acho que isso é uma questão fundamental do ponto de vista da criação de emprego. No fundo, o que nós estamos tentando chamar a atenção? No fundo, o que nós estamos chamando a atenção? Talvez a gente precise, nesse momento, um nível de intervenção pública similar do que aconteceu no começo do século XX. Depois da segunda revolução industrial, que se ampliou imensamente a capacidade de produção de bens, ou seja, teve ganhos extraordinários de produtividade no trabalho, o problema do emprego só foi resolvido com uma forte intervenção pública, uma decisão social da sociedade no sentido de, primeiro, por meio das lutas operárias, trabalhistas, reduzir fortemente a jornada de trabalho. Em segundo lugar, por meio de políticas públicas de garantir que todas as pessoas de determinada sociedade tivessem acesso à educação e à saúde. Então, onde foi criado emprego para valer, foi no setor público, não foi no setor privado na dinâmica. Não só o serviço de saúde e educação, mas o serviço da lazer coletivo, o serviço da habitação, os serviços sociais em gerais. Então, ou seja, o emprego foi resolvido em alguns países durante um curto período da sua trajetória histórica por intervenção pública, não por uma dinâmica simplesmente do mercado. Obviamente que o pressuposto foi ter um crescimento, o pressuposto foi ter um projeto nacional de desenvolvimento, o pressuposto foi ter uma vontade política, uma decisão política de estruturar uma vontade política de estruturar as atividades sociais para poder beneficiar o conjunto da coletividade. Então, nesse momento histórico, nós precisamos de um nível de esforço na mesma direção. Nós temos ganhos de tecnologias, ampliamos a capacidade de produção de bens e serviços, mas precisamos de uma reorientação política no sentido de fazer com que isso seja direcionado para o conjunto da coletividade e não simplesmente para uma pequena elite que está se beneficiando desse processo e que essa pequena elite que está se beneficiando se reflete na imensa desigualdade social que continua crescendo de uma forma exponencial na sociedade brasileira. Está na hora de distribuir melhor os ganhos de riqueza gerados pela coletividade para o conjunto da sociedade. Até a gente pode fazer um parênteses para dizer o seguinte: o emprego ele não se resolve só com a dinâmica econômica, não é só resultado do progresso técnico, tecnológico na sociedade. O emprego também é uma relação social. E desse ponto de vista, do ponto de vista negativo na sociedade brasileira, nós podemos dizer o seguinte: uma sociedade tão desigual como é a brasileira, ela produziu
também vamos dizer, um contingente imenso de ocupações desserviçais, né, de pessoas com baixo rendimento que prestam serviço para pessoas com maior rendimento na sociedade. Por exemplo, nós temos uma quantidade de pessoas empregadas nos serviços domésticos que é expressão do nível de desigualdade da nossa sociedade, tá? Que é a expressão do nível de desigualdade. Ou seja, eu estou só citando esse exemplo, como o exemplo anterior, de que o emprego também é resultado de decisões políticas, de relações sociais, de relações de poder existentes na sociedade. Não é só resultante da dinâmica econômica do progresso técnico, tá? Mas voltando à questão fundamental, que eu quero chamar a atenção, para a gente poder enfrentar essa dimensão dos problemas do mercado de trabalho, nós precisamos de uma intervenção muito forte do Estado. Não vamos conseguir resolver de uma vez a criação de oportunidades dignas de trabalho para todos os 70 milhões de pessoas que precisam trabalhar nesse momento, mas temos que ter ousadia de começar a enfrentar esse problema para valer. Porque se a gente tivesse a ousadia de criar ocupações para jovens ou para outros profissionais, né, dentro da sociedade brasileira, por partir de uma ação mais coordenada de políticas que sejam capazes de gerar trabalho e renda, né, por conta da sociedade, como eu estou falando anteriormente, né, se essa perspectiva nós temos que colocar do ponto de vista da sociedade brasileira, ela é uma decisão política, é resultante de uma decisão política. E ela, a partir do momento que ela começa a ser implementada, isso tende também a melhorar o nível de qualidade dos postos de trabalho no setor privado. Por que vai melhorar? Porque o número de ofertantes diminui, e aí o poder de barganha de quem trabalha melhora. Tá? Se quiser ter uma atividade profissional no mercado ainda, né, capitalista e tal, mas que essa atividade seja exercida uma condição mais favorável para quem precisa trabalhar, ou seja, que tenha poder de barganhar salários e condições de trabalho melhores. Então, esse é o primeiro grande panorama que nós estamos colocando, que é a questão central. Se nós não resolvermos o problema do emprego, a gente não resolve os outros problemas sociais e nem os outros problemas do trabalho. Então, nesse sentido, para além do emprego, uma segunda proposição extremamente importante aqui, que nós queremos chamar a atenção, é estabelecer uma agenda mais favorável para quem está trabalhando na sociedade. Aí eu quero colocar como primeira grande proposta, nós temos que recolocar no debate da sociedade brasileira a ideia da redução de jornada de trabalho. Hoje, a sociedade não pode tolerar que um entregador, um motorista de Uber, trabalhe 12, 13, 14, 15 horas por dia. Não é só porque isso é ruim para ele pessoalmente, que não consegue conviver com a família, que isso vai adoecer ele, como os estudos mostram, mas fundamentalmente é ruim porque isso vai trazer consequências para a sociedade. O índice de acidentes tende a aumentar conforme as pessoas vão se desgastando com essa jornada extensiva do trabalho. Portanto, o que nós estamos defendendo? Colocar de novo a agenda da redução do trabalho, da redistribuição do trabalho útil dentro na sociedade. A redução da jornada de trabalho ela precisa estar combinada, obviamente, com o modelo de desenvolvimento, porque nós temos que definir quais são os trabalhos socialmente relevantes para atender a necessidade da sociedade. E essa é uma questão política que fiz referência, que tem a ver com o modelo de desenvolvimento. Tá? E obviamente para isso é fundamental você mudar a correlação de força existente na sociedade. Trabalhar menos horas não é uma utopia distante. As possibilidades técnicas existentes permitem fazer isso, sem dúvida nenhuma, pelos próprios avanços tecnológicos. Nesse sentido, uma outra proposta muito importante é de que nós temos que combater todas as formas de discriminação e defender os direitos e a proteção social. Nós temos uma sociedade marcada por fortes marcadores de desigualdades, as pessoas negras, as mulheres, os jovens enfrentam discriminações crescentes na sociedade. E qualquer proposição futura de pensar uma agenda que inclua as pessoas, ela tem que ser capaz de combater todas essas formas históricas de exclusão e discriminação
criados na sociedade brasileira, né? Isso tem um caráter transversal. Ela precisa estar articulada, obviamente, com a defesa dos direitos trabalhistas e das proteções sociais. E a defesa dos direitos trabalhistas e da proteção social, na nossa perspectiva, ela tem que ser considerada como um direito de cidadania, ela ser um direito universal, ou seja, as pessoas têm que ter esses direitos assegurados independente da forma como ela está inserida no processo de produção de bens e serviços na sociedade. E esse direito de cidadania significa que você precisa ter isso assegurado para o conjunto da sociedade. Para citar um exemplo, qual foi talvez a política mais eficiente do ponto de vista social do governo Lula? Foi a política de valorização do salário mínimo. Ela tem um caráter universal. Nesse sentido, a gente tem que ter um conjunto de políticas e de proteções assegurado pelo Estado que garante às pessoas poder trabalhar, mas também também lhe seja garantido os direitos trabalhistas existentes e seja garantida a proteção social. O direito de se aposentar, o direito de, quando ficar doente, poder ter um auxílio para poder se tratar, o direito, inclusive quando não tiver ocupação, de ter uma renda para poder continuar sobrevivendo e não submeter a qualquer tipo de ocupação oferecida para não ter uma lógica de concorrência predatória entre as pessoas. Tá? Então, nesse sentido, talvez a gente tenha que fazer uma combinação em que a gente reconhece que as negociações coletivas continuam sendo importantes, mas elas são insuficientes para proteger todo mundo. E esses direitos têm que ser assegurados do ponto de vista mais universal para o conjunto da sociedade. Alguns defendem que um dos direitos que tem que ser incluídos é na renda básica universal. Tudo bem, estamos de acordo, mas a gente tem que considerar que isso tem um certo limite, né? Porque nós temos que garantir que as pessoas possam, quem quiser na sociedade, ter a oportunidade de trabalhar naquilo que faça sentido. Então, a questão da renda básica ela precisa estar combinada com a defesa também de resolução dos problemas do mercado de trabalho, da oportunidade de trabalho, da oportunidade de proteção social na sociedade. Ou seja, a renda básica, sem resolver o problema do emprego, ela pode gerar mais divisões e segmentações do que uma sociedade de inclusão social. Tá? Então, essa é uma questão super importante. Uma outra questão que os estudos, inclusive nossos, mostram, para você ter um mercado de trabalho um pouco mais organizado, é fundamental ter limites ao capital em como são determinadas as condições de contratação e uso e remuneração do trabalho. Os limites significa fortalecer não só o papel do Estado na proteção dos direitos, mas também fortalecer as instituições públicas. Elas precisam atuar no sentido de que esses direitos sejam efetivados na sociedade, né? Então, a defesa das instituições públicas como um espaço de reparar os direitos sonegados, de combater as fraudes, de afirmar o direito para as pessoas é fundamental na sociedade. Não só as instituições públicas, também como é extremamente importante fortalecer as organizações dos trabalhadores, das trabalhadoras, garantir que haja representação coletivas que se contraponham a essa dinâmica do capital. Por isso, criar uma nova cultura do trabalho, de uma organização coletiva, de representação coletiva dos trabalhadores é extremamente importante. Talvez os sindicatos que existem hoje, eles têm limites para exercer essa representação dessa classe trabalhadora tão heterogênea como nós estamos assistindo hoje, mas é fundamental nós apostarmos na perspectiva de termos uma organização coletiva dos trabalhadores da sociedade para fazer com que todas essas políticas definidas anteriormente possam ser efetivadas. Então, e aqui nós temos que reverter essa lógica de criminalização dos movimentos sociais presentes na sociedade brasileira, essa lógica de desconstrução de qualquer tipo de organização coletiva que está colocada na sociedade brasileira. E temos que afirmar positivamente que não existe democracia, não existe possibilidade de construção de uma sociedade menos igual sem a existência de organizações de representação coletiva dos interesses dos trabalhadores. E pensando na representação coletiva dos trabalhadores, talvez um desafio mesmo é da gente repensar essa forma de organização coletiva.
E para repensar essa forma coletiva, na nossa opinião, a primeira questão fundamental é conseguir construir uma agenda que seja capaz de conquistar os corações e mentes dessa classe trabalhadora tão heterogênea que nós estamos vivenciando hoje. Ou seja, tem uma agenda, demandas, reivindicações, bandeiras que tenham caráter universal e que coloquem as pessoas em movimento na defesa de uma outra perspectiva de organização da vida social, na defesa do modelo de desenvolvimento que distribua renda, mas que também seja capaz de criar ocupações que façam que socialmente são relevantes para o conjunto da sociedade. Uma agenda que coloca as pessoas em mobilização no sentido de dizer, é possível construir um futuro diferente, é possível construir uma ordem social diferente que nós temos hoje, e para isso, nesse sentido, para isso, acho que todas as forças que estão atuando nesse mundo do trabalho têm que fazer um esforço coletivo no sentido de construção dessa agenda, que seja capaz de mover as pessoas para uma ação de mobilização, porque a ação e a mobilização que vai garantir outras formas de organização coletiva na sociedade. Por último, para terminar, quero destacar que nós temos eleições aqui agora em 2022, uma eleição extremamente importante na sociedade brasileira, até porque nós estamos correndo o risco de ter retrocessos no âmbito do Estado Democrático de Direito, no âmbito da democracia, porque os retrocessos sociais, trabalhistas já são imensos, são enormes, os prejuízos, as desconstruções feitas são imensas, são muito grandes que foram feitas nesse período. Então a eleição é um momento extremamente importante para buscarmos pelo menos ter a oportunidade de discutir essas questões de construção de uma nova agenda em torno do trabalho. Mas a gente também tem que ter clareza que se a gente não tiver capacidade de mobilização, de ação coletiva, de formulação de algo muito mais ousado do que aquilo que vem sendo discutido na sociedade, talvez a gente não avance para resolver de fato esses imensos problemas da precariedade e da falta de oportunidade de trabalho existente na sociedade de hoje. E reafirmo, enfrentar o problema da falta de oportunidades, da precariedade do trabalho é essencial para nós resolvermos os problemas sociais e para pensar uma sociedade organizada de uma outra forma que nós vivenciamos nesses últimos anos.